Boa noite, bem-vindo ao Em Prol da Sociedade. Hoje será um prazer receber a doutora Lilian Macri, médica e educadora em sexualidade. Doutora, antes de eu entrar no mérito das perguntas, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo conosco hoje e gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o seu trabalho hoje no dia a dia. Fechado. Primeiro, obrigada, Alexandre, pela oportunidade, por poder participar do programa. É um prazer estar aqui com você. O meu trabalho hoje de educador em sexualidade é um trabalho que a gente faz com oficinas de adolescentes, com treinamento de professores, com oficina para pais, né, para famílias de um formato em geral, para fazer as pessoas conseguirem entender do que se trata a educação em sexualidade, que não é uma questão voltada simplesmente para o ato sexual, é uma coisa muito mais ampla, que envolve valores éticos, envolve conhecimento do próprio corpo. Então, envolve muito mais do que simplesmente as pessoas têm, às vezes, a ideia de que é ensinar a transar. Não, gente. É muito mais do que isso, o trabalho de um educador em sexualidade. Legal. Então, assim, para quem está chegando agora, acompanhando a nossa entrevista, o tema hoje é sexualidade na adolescência. É um tema muito polêmico, tem muitos pais, alguns paradigmas nas famílias hoje. Então, o objetivo, o Em Prol da Sociedade, quer tentar esclarecer, tirar todas as dúvidas, para que as pessoas tenham uma melhor comunicação entre pais e adolescentes dentro de casa. A comunicação, acho que é excelência para o futuro, e hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. Doutora Lília, minha primeira pergunta é como que os pais devem se preparar para iniciar esse tipo de conversa e qual é o momento que eles devem começar a tratar esse tipo de assunto na adolescência com os filhos? Perfeito, Alexandre. Essa pergunta é ótima, porque as pessoas falam muito assim para mim. Ah, mas adolescente não quer conversar. Adolescente quer falar com os amigos, adolescente quer falar na escola, mas não quer falar com a família. A questão de como a gente vai conversar com esse adolescente, primeiro, começa na infância. Quando a gente fala de educação em sexualidade na infância, a gente fala de conhecimento do próprio corpo, a gente fala de sensações, a gente fala de consentimento, a gente fala de uma série de conversas, de uma série de treinamentos que começa com essa criança bem pequenininha. Para ela conseguir ir criando laços com a família, para que essa conversa continue na pré-adolescência, né, onde surgem já questões mais para algumas famílias mais difíceis, mais saias justas, e chegar na adolescência já com um canal aberto de comunicação com esse adolescente. Porque senão, realmente, eles não vão querer, de uma hora para outra, começar a falar de um assunto que nunca foi conversado, nunca foi presente na família. Não tem liberdade, né? Oi? Não tem liberdade para poder falar, né? Exato. Então, na verdade, isso é uma construção que vai se fazendo, que deve se começar sempre cedo, de preferência. Essa criança precisa entender que esse canal de comunicação vai estar sempre aberto para ela, para que na adolescência a gente consiga conversar de uma forma bacana. Legal. É muito importante também que os pais, que as famílias, são dois pontos muito importantes, que aprenda a falar sobre o assunto. Então, como a gente está aqui hoje conversando, hoje a gente tem muita literatura sobre o assunto, não é simplesmente, eu tenho muitas famílias que falam assim, qual é o livro que eu dou para o meu pré-adolescente, para o meu adolescente para aprender? Não, gente, é uma conversa que tem que ser não só com o livro. Todos os livros que eu indico, eu sempre peço para a família ler antes, para ela estar preparada e para entender o que é o contexto, que assuntos surgirão dali, porque a gente tem que entender que, assim, na nossa faixa etária, principalmente, Alexandre, a gente não teve, né, uma educação que privilegiasse. Eu não tive em casa, não. Fui buscar com os amigos essa informação, né? Exato. E a informação daquele jeito, né? Sim. Com muito tabu, com muito mito, com muita coisa que muitas vezes não é realidade. Então, o primeiro ponto é muito importante que as famílias elas leiam sobre o assunto, elas comecem aquilo a se tornar natural para elas. Porque é só assim que a gente vai começar a ter uma conversa natural com os nossos filhos. Bacana. Outra coisa, existe uma instituição extremamente importante chamada escola, que a gente, da mesma forma que se fala de português e matemática, é um ambiente onde o adolescente ele vai ter muitas questões, vai ser um local de treinamento para ele, porque é lá que a gente tem o contato que a gente chama com os pares, com os outros adolescentes.
E nesse momento de formação desse adolescente, é muito bacana, e a gente hoje tem dados científicos que, assim, quando a gente tem ambientes éticos de discussão com professores preparados, isso é extremamente importante. Lembra que eu falei que eu trabalho com treinamento de professores? Sim. É muito importante que esse professor seja treinado a o que falar, como falar, quais são os aspectos éticos que a gente precisa ter, porque a gente está falando com um ser, com um indivíduo que está com o cérebro em desenvolvimento. É Sem dúvida. diferente aqui a gente falar alguma coisa, Alexandre, tem um peso. Para o adolescente, para o pré-adolescente, vai ter outro peso. Então, tem que ser uma pessoa que tem um professor que tem um vínculo bacana com os alunos, essa pessoa ela precisa estar antenada, ela precisa entender do que ela está falando. Então, são fatores, né? Se preparar, ter uma escola preparada, são fatores que ajudam muito a família a fazer, né? A educar sexualmente essas crianças. Uhum. Quando a gente fala de sexualidade, isso é muito importante também que a gente aborde aqui na nossa conversa. Sexualidade, a gente nasce e morre com elas. É mais um pilar de formação do ser humano. E como eu falei para vocês, se eu tivesse que resumir o que é sexualidade, é a forma como a gente se relaciona com o outro, com o mundo e com a gente mesmo. E isso não se resume a ato sexual. Se resume ao que eu entendo, qual é a minha posição no mundo, o que que eu quero, principalmente, o que eu posso, o que não me coloca em situação de risco. Então, são muitas questões que precisam ser trabalhadas em conjunto, em parceria também com a escola. Na verdade, você foi até um pouco, voltou até um pouco, né? Porque a gente que não conhece muito e não tem essa questão de educação, de sexualidade, né, na escola, como você falou no nosso tempo, então é um pouco diferente. Você fala que, na verdade, existe um preparatório, então, antes de chegar no adolescente, já deveria se fazer um trabalho preparatório, já ir formatando, vamos dizer assim, para que essa criança chegue numa certa idade, uma maturidade um pouco mais tranquila para conseguir desenvolver um tipo de conversa com os pais e com as mães, né? Até a minha segunda pergunta tem a ver com isso. Muitos pais são fechados, essa questão cultural, tem famílias que são fechadas quando chega num assunto de sexualidade, às vezes não tem liberdade com o próprio filho. Como que um adolescente ele deve tratar os pais ou tratar esse tipo de assunto quando acontecer isso? Eu acredito que 50% das famílias têm essa dificuldade. Às vezes o adolescente não sabe como chegar. Como que ele deve fazer? Isso parte do filho? Você acha que isso tem que partir do filho nessa situação? Ou tem que partir dos pais para tentar puxar algum tipo de assunto? Lembrando que a pergunta é que os pais são fechados. Como que deveria? Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, tem dois aspectos aí. É sempre legal a gente aproveitar, por exemplo, está assistindo um filme, está assistindo às vezes até uma propaganda na televisão. Primeiro é treino, né? Uma coisa que é importante nisso, Alexandre, não necessariamente os dois, né, ou as duas mães ou os dois pais, ou o pai e a mãe, não necessariamente todo mundo precisa ser super antenado e conversar. Geralmente, no casal, tem sempre alguém que se sente mais tranquilo para falar desses assuntos. E não existe um modelo assim, o pai tem que falar com o menino e a mãe tem que falar com a menina. Eu conheço muitas famílias onde o pai fala com as crianças de uma forma muito mais tranquila que a mãe. Então, nesse momento, a parceria da família quem é que tem mais tranquilidade? E, às vezes, é um aprendizado para quem tem essa dificuldade em falar, entendeu? Então, ele vai vendo que não precisa ser um bicho de 7 cabeças, que dá para a gente conversar numa boa, que é tranquilo. Legal. Como chegar neste adolescente? Eu já tive momentos, por exemplo, com a minha filha, que ela me perguntou uma questão numa propaganda sobre medicação para disfunção erétil. Então, ela quis saber, mãe, isso funciona? Eu virei e falei assim, então, mas você sabe, eu aproveitei para quê? Você sabe como que funciona a ereção? Entendeu? Para saber aonde ela tinha... Qual o conhecimento que ela tem daquilo, né? Exato. E muitas vezes o adolescente vai trazer a pergunta, e vou dizer uma coisa para os pais para as famílias que estão me escutando. Se o adolescente trouxe uma pergunta, geralmente o que ele quer é só saber sua opinião.
Porque hoje, com a internet, ele não precisa saber de certas coisas, não precisa saber certas coisas pela família e às vezes nem pela escola, porque ele tem informação. Só que assim, é um momento fundamental para a gente conseguir assim, filho ou filha, de onde você tirou essa pergunta? O que você já sabe para a gente poder conversar? Então, assim, é um momento de sentar e vamos ver o que tem? E assim, não sei responder, não sei do que se trata, ainda não tenho opinião formada. Joga limpo. Adolescente, criança sabe quando a gente tá na saia justa. Adolescente, muito mais. Então, não sei, vou descobrir. Vamos discutir? Vamos na internet agora para ver o que a gente acha? Então, tornar esses momentos de pergunta momentos de fazer vínculos com esse adolescente, com essa adolescente, até para eles poderem entender, por mais que isso seja difícil para a gente, que eles podem contar. Que, olha, mesmo que eu esteja no momento de que eu me envolvi numa situação mais saia justa para o adolescente, por exemplo, eu tenho para quem contar, para quem conversar e para quem pedir ajuda. Sim. Entende? Então, assim, é um momento de fazer vínculo. Como esse adulto, por mais fechado que seja, leia. Leia, assista. Gente, é estudar. Para os nossos filhos, tem uma questão muito importante assim. Não que os problemas não existissem no passado, mas os nossos filhos vão passar por problemas que os nossos pais provavelmente não passaram com a gente, principalmente pelas questões da internet, das redes sociais, questões de exposição. Eu tenho 45 anos. Se eu fizesse qualquer coisa de errado quando eu tiver... Errado assim, né? De exposição aos 15 anos, meia dúzia de pessoas iam ficar sabendo. Se os nossos filhos, eu tenho uma filha de 17, fizer, em 5 minutos lá no Japão se sabe que alguma coisa aconteceu. Então, eles trabalham com uma exposição diferente, em todos os setores da vida, dentro da sexualidade também. E a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente simplifica demais. Não, mas como meu pai fazia assim comigo e deu certo, eu vou continuar fazendo. Esta receita de bolo não vai sanar todas as questões e todas as dificuldades que os nossos filhos vão ter, porque a gente tem que entender que eles são uma outra geração, com um grau de exposição completamente diferente do nosso. E se a gente não abraçar essa causa, gente, não é só passar a mão na cabeça, é dar dura, como eu falei para vocês, sexualidade também é limite. Lógico. Só que por relações de autoridade. Filho tem sim que saber quem manda. Filho tem sim tem que ter esse respeito sempre, né? Apesar de ter uma certa liberdade. Exato. Na verdade, assim, por questões de autoridade. Autoridade, eles vão entender que a gente tem mais tempo de vida, que a gente tem mais... já aprendeu mais coisas. Não por relações de autoritarismo, onde o outro me obedece pelo medo. Ele tem que me obedecer pelo respeito. Muito mais. Então, assim, esse adolescente, essa criança, esse adolescente, ele tem que entender, inclusive, os aspectos positivos das relações de autoridade. Porque junto com o respeito também vem confiança. Tem mais uma coisa, Alexandre, que eu vou colocar aqui, espero não estar colocando o carro na frente dos bois. Fica à vontade. A gente, quando era adolescente, contava tudo para os pais? Não. Então, assim, nessas relações de autoridade que a gente tem que criar com os nossos filhos, é muito importante que a gente entenda que eles não vão trazer 100% das coisas para a gente. Mas eles têm que ter certeza que quando o bicho pegar ou quando o assunto for mais importante, e isso precisa ser conversado no dia a dia, que a gente está aqui. Entende a diferença? Sim. Porque a gente também não contava. Os adolescentes não contam tudo. Às vezes eles vão contar para o amigo e não vão contar para a gente. E não é para a gente se sentir traído. Lógico. Hoje são questões assim, fora da sexualidade, né? Que também está imbricada. Celular, você tem que ter senha de celular de filho. Minha filha tem celular, ela sabe que eu tenho a senha e se for necessário, eu vou mexer e vou procurar. Como você falou na questão dos limites, né? Você vai respeitar. Exato. A partir do momento que você sentir alguma coisa, você tem essa autonomia de fazer isso, né?
Isso, e ela ter a certeza de que eu não vou, porque às vezes tem mãe que quer ficar mexendo o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado ali na adolescência. O adolescente, infelizmente, assim, ou felizmente, na verdade, eles não têm que ter privacidade total, porque eles são seres em desenvolvimento, que pode entrar em enrascado, uma série de coisas. Mas, assim, eles têm que começar a já construir as suas questões de privacidade. E a gente vai ter que... É fácil? Não é fácil, mas ele é muito possível e traz muitas coisas bacanas, traz muitos vínculos bacanas com os nossos filhos. Resumindo um pouco o que você falou, acho que você passou informações muito importantes de todos os gêneros. Acho que a comunicação, ela é o diálogo do sucesso, né? Porque tem filhos também que são mais reservados, como tem os pais também. Mas acho que cabe, pela vivência de vida, eu acho que cabe mais aos pais tentar fazer esse approach com os filhos para tentar coletar. Independente de ter liberdade ou não, tem coisas que o filho nunca vai contar realmente, né? Mas eu acho que o importante é tentar se aproximar, tentar entender o time do filho, cada filho tem o seu time, o seu momento de saber conversar, para que as coisas vão acontecendo. A gente sabe que a informação hoje ela é livre na internet, todo mundo pesquisa, mas eu acho que realmente os pais precisam estar atentos e buscar mais informações também, não só os filhos, mas os pais também precisam buscar mais informações. Fazer esse treinamento e, Alexandre, rapidamente, acolher os amigos. Ter os amigos, saber quem são os amigos, parece uma coisa, né, tão muito antiga. Importante. Isso continua valendo muito. A convivência, com quem está andando, a convivência também vai dar um norte aí de como chegar nos filhos e conversar, né? Exato. A sociedade ainda ela é um pouco machista. Essa é uma pergunta bem um pouco pesada, vamos dizer assim. A sociedade ainda é um pouco machista. O pai que tem filho, ele quer ver o filho namorando desde cedo. Vai namorar, faz isso, faz aquilo. E quando o pai tem filho, eu sou pai de casal, né? Embora eu tento ter liberdade de forma equiparada com os dois e pretendo fazer isso no futuro também. Mas os pais, às vezes, têm uma postura um pouco diferente com o filho, homem, do que com a filha. A filha, assim, você vai casar, vai transar só quando casar. Isso acaba travando um pouco a mulher no seu desenvolvimento. Você acha que isso está mudando? Ou ainda isso acontece muito, é travado? Porque os direitos são iguais e a mulher também sofre muito lá na frente, porque no passado ela foi muito travada. E o homem não tem isso, porque desde os 12 anos o pai vai lá, compra às vezes até uma revistinha, tem pai que compra até revista para filho, e a menina, não, você vai casar, só vai poder transar depois de casar. E isso tinha muito, pelo menos. Eu não sei se isso ainda é um cotidiano da realidade. Você pode falar um pouquinho disso? A coisa tem melhorado, né? Os espaços, eu acho que a grande sacada das redes sociais, a grande sacada de hoje é que a gente começa a conversar mais, né? Então, isso já é uma abertura de visão para os pais, né? Para as famílias. É muito legal, é muito interessante isso que você falou, e eu quero colocar uma coisa. Essa questão de o menino pode tudo e a menina não pode, né? Essa questão meio... De certa forma, gente, é uma questão meio de posse com a menina, né? É uma questão de a minha filha não vai fazer. Até quando a gente pensa realmente na autonomia dessa filha, com certeza é com a melhor das intenções. Mas a questão do machismo, Alexandre, é a questão dessa. Menino pega todas, menino pode tudo. Não é ruim só para as meninas. É ruim para os meninos também. Porque se cria uma cultura de que macho que é macho pega todas. E ele tem a obrigação de seguir certos padrões, não só o de pegar, mas de não levar desaforo para casa, entre outras questões que, de certa forma, também atrapalham o menino. Ele não precisa disso. Isso não é testosterona que está determinando. Isso é cultura que determina. Outros valores que não faz muito sentido. Sim, exato. Então, assim, os mesmos valores éticos, que aqui, na verdade, eu não venho para discutir os valores morais, isso cada família tem o seu. Mas, assim, os mesmos valores éticos precisam ser compartilhados para os meninos e para as meninas, por quê? O menino tem o direito de não ficar com o que ele quiser. Eu canso de escutar
de meninos que eles foram obrigados a dar o primeiro beijo com uma menina que eles nem estavam afim, porque os amigos ficaram cobrando. Mas quando você vai dar o Vai primeiro lá, beijo? você não é homem, vai lá, por que você não vai, né? Ameaçando, né? Exato. Então, você vê isso em grupos de oficinas com grupos de meninos, o quanto isso é sufocante para o homem também. Num momento histórico, né, que a gente começa a repensar sentimento, que a gente começa a repensar a liberdade, a repensar quais são os direitos de cada um, quais são os deveres de cada um. Então, o quanto a gente também não sufoca esses meninos. E isso, gente, não é papo de feminismo, né? Que o pessoal já começa, mas... Não, gente, a gente vê isso em números. É muito triste a gente dizer que, assim, primeiro, homens morrem muito mais na rua, principalmente, né, nessa primeira, os adultos jovens, porque eles aprenderam que eles não podem levar desaforo para casa. Isso são dados da Secretaria Pública de Segurança, e as mulheres sofrem muito mais violência dentro de casa. Então, isso reflete muito como a gente está criando esses meninos e meninas, o quanto a gente cria a menina para ser tolerante, para aceitar assim, né? Para ser aquela pessoa que, não, vamos tolerar, não quis dizer isso, não foi bem assim. Então, o quanto a gente precisa criar, sim, mulheres, meninas e meninos com autonomia, que saibam respeitar a si próprio, que saibam respeitar o outro. E sabe, Alexandre, tem uma coisa que eu vejo muito no consultório. Os homens, quando a gente cria um menino e essa masculinidade é criada em cima de um pênis ereto, quando a gente percebe como a casa cai para os homens quando eles têm disfunção erétil, o quanto o mundo inteiro deles vai para a ruína, porque eles se sentem menos homens. Por quê? Porque a construção foi feita em cima de um cara pegador, ou que não seja pegador, mas falhou, é um cara né? que tem Ele está sempre... sentindo culpado, né? Exato, que tem sempre isso, que comparecer. E isso daí a gente não quebra lá na frente. A gente quebra desde a infância, a adolescência, com conversas bacanas. E eu acho muito legal, Alexandre, nessa nova geração que tem acesso a muita informação, mas ainda não está com o cérebro maduro, porque pensa bem, né? Esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles estão recebendo uma informação muito em grande quantidade, rápida e muita coisa. Exato, que não está preparado para tudo isso ainda. Mas, enfim, se a gente senta para conversar com eles, é muito legal que a gente aprende com eles. Eles têm muita coisa para contar para a gente também. É uma troca, né? Oi? É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. É muito legal isso que você está falando, Alexandre. Você definiu bem. Relacionamentos, vínculos são feitos através de troca. Então, entender que o seu filho, sua filha, também tem alguma coisa para te dizer. E que momento rico é esse, que pode ser a questão da sexualidade na vida de famílias. É muito bacana. Quando as pessoas vão, elas percebem, viu? Lilian, vamos lá. Quem tem filha, existe um momento ideal para procurar uma ginecologista? Minha filha está com 12 anos, ou a menstruação é o primeiro sinal, ou é o primeiro namoro. Acho que muita mãe que vai assistir esse vídeo deve ter essa pergunta assim, e quando que eu levo? Ou devo levar, não devo? Deixo ela querer ir? Porque tem essa questão do anticoncepcional, da primeira pílula. Então, tudo isso aí é confuso, né? O que você sugere nesse sentido? É muito legal, assim, a conversa. Eu costumo dizer que a conversa sobre o ginecologista ou a ginecologista deveria começar com o pediatra. A coisa já ser uma passagem não brusca, mais leve, entendeu? E já explicar, olha, primeira consulta, não vai haver exame físico, não é obrigado a fazer exame físico, é uma conversa para criar um vínculo, que, na verdade, quantas mulheres têm dificuldade em fazer, às vezes, exame ginecológico? Você imagina uma puber e uma adolescente, porque, assim, a gente tem que pensar, quando a gente fala em puberdade, né, quando começam a aparecer os hormônios sexuais, eles vão começar a dar os caracteres sexuais secundários, que a gente chama. A criança, ela nasce no geral, a criança nasceu com pênis, as meninas com vulva,
e vagina, principalmente assim. Quando vão chegando na puberdade, esses hormônios vão fazendo a mama crescer, a mudança de pilificação nos meninos, o aparecimento de gorduras, por exemplo, vão aumentar o quadril da menina. Então, são essas características que vão mostrando que daqui a pouco vem a primeira menstruação para as meninas ou a primeira ejaculação para os meninos, que daí demarca biologicamente a adolescência, tá bom? Essa questão do ginecologista é uma questão que tem que ser individualizada, sim. A princípio, a gente fala, ó, na primeira menstruação é legal ir ao ginecologista, mas tem meninas que vão menstruar mais tarde, e assim, tenha curiosidade, porque às vezes está até namorando, né? Está até namorando na escola. Então, assim, é uma conversa muito tranquila que tem que existir dessa mãe, né, ou do pai, quem seja que estiver conversando sobre isso. Olha, agora, a partir desse momento, você não precisa, talvez, deixar de ir É uma coisa que vai acontecer natural para eles. Você não precisa deixar a sua pediatra de lado, mas nesse momento a gente precisa visitar um outro médico que é especialista nisso, que vai conversar sobre outras coisas com você, que vai conversar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Porque cada menina vai variar um pouquinho, né, de idade de primeira menstruação. Por isso, Alexandre, que esse assunto também... É a preparação, como você falou, né? Porque se você não prepara, depois vem surpresas, né? Não é só a questão de engravidar, a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso aí tem que ser levado já para uma preparação, porque, ó, sexo é gostoso, ele é bom, mas tome cuidado, vá se prevenir. Se você realmente ama aquela pessoa, você acha que é o seu momento? Então, acho que essa preparação é muito importante e é um diálogo que às vezes não tem com pai e mãe. Então, às vezes, buscar uma pessoa que é da área, um especialista, o filho pode ter mais desenvoltura para poder falar, ó, tô pensando nisso. E aí, às vezes, a orientação de um especialista acaba ajudando também, porque às vezes é o que você falou. O filho, às vezes, não tem essa liberdade, mesmo os pais sendo abertos, mas às vezes é uma coisa muito particular. Tenho 14 anos e estou me sentindo assim, o que eu faço? Eu tenho 16 anos e, né, pode acontecer. Exato. Muito, né? Que daí abre a oportunidade, abre a janela de oportunidade de falar de sensações. Às vezes quer falar assim, olha, só tem pílula, eu não gostaria de tomar pílula quando eu fosse engravidar. E o que a gente vê, Alexandre, que é muito importante que as famílias que estão escutando a gente escutem isso. A gente tem dados hoje científicos mundiais que falam o seguinte: adolescentes que têm educação em sexualidade bem feita retardam o início da vida sexual. E eu não estou aqui do ponto de vista moral, mas assim, eles começam a entender que eles não precisam transar para dar uma prova de amor para o outro. Para provar que é homem, para provar, né? Exatamente. Exato. Todo mundo já transou. Não, esse é o motivo errado. Não é por isso que você tem que começar. Então, eles mesmos, através dessa questão da autonomia, de entender todos esses valores, eles vão começar a fazer uma construção que vão entender assim, olha, eu não preciso disso neste momento, eu preciso estar preparado para isso. É muito bem colocado então, isso, né? Muitas vezes aquelas frustrações que ocorrem, mas é que não estava realmente preparada, foi de uma maneira totalmente equivocada e não foi legal, e a pessoa às vezes traz aquilo ali que foi inicial pro resto da vida dela, prejudicando um relacionamento, até de um casamento, né? Até porque com o ginecologista, com a escola bem preparada, eles começam a entender que o sexo também... A vida sexual, gente, é um treino. Ninguém acerta, às vezes... Ninguém não, mas assim, a maioria não é sensacional da primeira vez. Estamos todos sentados aqui, todos passamos por isso, né? Isso. Então, assim, a gente sabe que é um treino. Então, esse adolescente... que mesmo já se sentindo preparado, mesmo já tendo formação, ele também tem local para discutir isso. Olha, eu imaginava isso, não foi tudo isso, então vamos com calma, vamos conversar sobre o assunto. Isso é muito importante. Ô, Lília, seguindo essa linha de raciocínio que a gente está, eu tenho uma pergunta um pouco mais quente. Como é possível se preparar para o ato sexual? Como que os adolescentes hoje deveriam se preparar? Bom, primeira coisa, como a gente já falou aqui, entender se é isso mesmo que eles querem, né?
a gente precisa colocar para os nossos adolescentes, a gente precisa ensiná-los, porque isso não vem, não é, eu brinco, gente, não é tudo testosterona na vida. Eles precisam entender que a relação sexual não é só um pênis numa vagina. Tem 2 seres humanos que estão em treinamento, então eles precisam, assim, saber que o outro também. As meninas, às vezes, ficam na expectativa que os meninos sabem de tudo. O coitado do menino tá mais perdido que cachorro caiu na mudança em cidade vizinha, que eu gosto de usar esse termo. Legal. Sabe assim? Sim. Então, assim, as meninas ficam numa expectativa de que os meninos vão saber tudo. Às vezes, um não sabe como é formado o genital do outro. Por mais que fale assim, mas a gente está em 2020, tem internet. Nem sempre eles sabem. Outra coisa, saber que tem um outro ser humano ali do lado. Então, assim, o respeito que eu falo é o respeito pelo outro, o respeito, um descobrimento, né? Um descobrimento mútuo dos dois. Exato. Né? Que daí a gente vai colocar, olha, consentimento. Hoje até aqui para mim foi bom, a gente não precisa ir até o final. E o outro saber escutar esse tipo de assunto. E é óbvio, gente, associados a conhecimentos que eles já deveriam ter, e se não tiverem, precisam começar a ter. Sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de gravidez, porque assim, né, a relação sexual, se você for pensar, é uma coisa muito bacana, muito bonita, desde que vivida de forma responsável, com autonomia, com respeito ao outro, a si mesmo. Então, eles precisam entender todo esse contexto, não é só um pênis numa vagina. Daí a importância de namorar, né? Namorar, conhecer, né? Sim. Você vai conhecendo o seu corpo, você vai, né? Vamos dizer assim, vai criando uma certa maturidade. Sim, é diferente, né? Por exemplo, se a gente for pensar em sexo casual para adulto, que já teve um treinamento, é diferente do adolescente que precisa ter ali, que é bacana que já tenha um vínculo, que já tenha confiança no outro para saber que o outro ou a outra vão respeitar limites. Sim. Então, assim, essa fase para o adolescente, essa questão da confiança ali, é extremamente importante, sim. Legal. Então, você vai me falar assim, mas sexo casual para adolescente eu acho bastante complicado, exatamente por essas questões de confiança que precisa ter nessa fase de treinamento. Legal. Doutora Lília, agora eu tenho uma pergunta referente à questão de preservativo. Como que os adolescentes devem negociar isso com o casal? Entre eles, né? Vamos dizer dessa forma. Sim. O preservativo, por isso que eu sempre insisto aqui, você percebeu, e todo mundo que está assistindo percebe, o quanto eu insisto na questão de isso tudo ser uma construção. Porque isso precisa ser muito tranquilo, tanto para as meninas quanto para os meninos, tá? Não dá para deixar na obrigação de um lado cobrar, até porque relação sexual envolve 2 pessoas. Então, é o contato, é a responsabilidade, de 2 pessoas que estão envolvidas. Então, assim, primeira coisa é saber usar um preservativo, que deve ser aprendido, geralmente, nas aulas da escola se aprende. É muito importante que eles aprendam de forma adequada. Ainda vejo gente abrindo preservativo, às vezes, com a boca. E, às vezes, você rasga o preservativo. Então, desde a forma como se abre esse preservativo, tem que ser ensinado para esse adolescente. Data de validade. Tem muito adolescente, eu já estou conversando sobre isso, porque daí as famílias que estão assistindo dão, né, essas dicas para os filhos. Camisinha. Começa a adolescência, eu vou colocar uma camisinha na carteira, daí assim, bota a carteira no bolso, senta em cima da carteira, a carteira toma sol. A gente tem que lembrar que pode causar danos. Daí está achando que está usando a camisinha e a camisinha está lá, podre. Então, assim, a gente precisa atentar para isso com os nossos filhos também. Se a gente tem uma boa conversa, se é tranquilo da gente atentar para isso também, é importante que seja falado, porque às vezes não é falado isso durante as aulas. Né? Em lugares que não tem essa questão da educação em sexualidade. É responsabilidade dos 2 usarem. Só que para a gente ter responsabilidade e para a menina encarar de falar assim, olha, se não usar, eu não vou
eu não vou transar, ela precisa ter preparo para isso. Ela precisa ter sido literalmente treinada a entender que ela pode dizer não à falta do preservativo. Porque ali na hora, gente, vamos lembrar que está todo mundo com os hormônios à flor da pele. Então, assim, e eles, muitas, né, ambos estão querendo, então, lógico. Só uma vez isso não vai acontecer, Esse né? é o perigo. Não, eu vou tirar e vou gozar fora. Eles mal têm treinamento para ter relação sexual, eles estão numa fase de treinamento. Não necessariamente eles vão gozar fora. E outra coisa, a gente sabe que às vezes saem alguns líquidos antes desse pênis, antes da hora do orgasmo, né, do gozo, vamos dizer assim, que já pode transmitir infecção, que pode causar uma gravidez. Então, assim, por isso que essa fala com esse adolescente, e o adolescente, ele, como a gente, não é querendo tirar a responsabilidade deles, mas eles são cérebro em formação, e uma característica do adolescente é achar que nada de ruim vai acontecer com eles. E por isso, às vezes, eles se colocam em situação de perigo, muito mais que o adulto. Então, para o adolescente, é só hoje que a gente não vai, isso não vai acontecer comigo. Entendeu? E o não acontecer comigo, a gente tem gestação, a gente tem HIV, a gente tem uma série de questões, tem o HPV, a gente tem uma hepatites que ninguém, né, a gente esquece. A gente pensa muito em gravidez e esquece das infecções. Então, precisa ter esse treinamento, precisa se falar desse assunto, e ambos têm responsabilidade de usar. Porque muitas vezes acontece da menina engravidar e a corda estoura para o lado dela, porque ela é que vai deixar de ir para a escola, muitas vezes. Criar um filho não é fácil, não é o momento de se criar um filho, convenhamos, né? Mas os dois precisam ter todo esse preparo para conseguir usar o preservativo e ela exigir esse preservativo. Então, você que está assistindo aí, se está passando esse momento na sua vida, use o preservativo. Convença seu namorada a usar o preservativo. Doutora Exato, Lívia, por favor. Exatamente. Para os pais que hoje identificam o filho ou a filha que gostam de pessoas do mesmo sexo, como que eles devem se comportar? Qual que deve ser a maneira correta para que tudo ocorra de uma forma natural? Isso é uma realidade. Hoje tem, em grande parte das famílias, tem pessoas que gostam de outras pessoas do mesmo sexo, e a gente precisa entender e tratar muito bem, respeitar. Como que os pais que são mais antigos devem tratar dessa forma? Uma pergunta bem difícil até de fazer, né? Como que o pai e a mãe têm que trabalhar essa questão da aceitação, porque isso é natural. Então, como que deve ser? É uma pergunta difícil de se fazer, e é uma pergunta difícil assim. Para muitos ainda é difícil de colocar em prática, né? A questão do filho. A gente primeiro precisa entender que os adolescentes, na verdade, a gente vai saber a orientação afetivo-sexual. Por quem eu tenho desejo, quem é a razão do meu afeto, né? Durante o aparecimento desses hormônios. Então, quando aparecem esses hormônios, a gente vai entender se eu gosto de menino, se eu gosto de menina, ou se eu gosto de meninos e meninas. A adolescência, antes de tudo, é um momento de experimentação, tá? Isso desde que o mundo é mundo. A gente não tinha, talvez, a chance de fazer essas experimentações, talvez na nossa época, né? Aquela coisa de gente mais antiga, na nossa época. Mas, enfim. Tô me sentindo velho aqui agora. Agora, não, mas eu sempre faço isso, A gente não teve essa oportunidade, culturalmente falando, por uma série de motivos, mas isso existe. Isso é evidente. Mas, enfim, durante a adolescência, eles vão percebendo por quem eles sentem afeto, qual é a razão, né? Qual é o desejo. E é um momento que a família vai entrar em contato com isso de uma maneira bacana ou não. O que vai determinar para esse adolescente um grau de sofrimento com coisas simples que ele deveria passar, que não deveriam ser sofridas, deveria ser uma fase de descoberta. A gente joga esse adolescente para longe da gente, e aqui eu tenho certeza que eu vou ter famílias, porque assim,
Quando a gente fala nisso, a gente ainda fala de questões culturais, de questões religiosas, que estão inseridas nas questões culturais. Mas se a gente for pensar na questão da família, num aspecto ético e não com valor, né, moral, não com julgamento de valor, você colocar o seu filho num momento desse, afastado de você, indo contra o que ele sente, é muito pesado para um adolescente carregar. A gente sabe hoje que os adolescentes, e eu trago esses números porque é importante a gente ter esses números para a gente entender como é a vida de um adolescente homossexual, né, de um adolescente gay, de uma adolescente lésbica ou de um adolescente bissexual, vamos dizer assim. Eles sofrem bullying nas escolas, eles sofrem bullying onde eles vão. E você tem que sofrer bullying dentro da bullying assim, você não ser acolhido dentro da sua própria casa. Pensem bem, um adolescente que precisa pertencer a um contexto, né? Porque o adolescente ele quer pertencer ao grupo da escola. Essa sensação de pertença, de pertencimento é extremamente importante para todos nós enquanto seres humanos. A gente quer pertencer, a gente quer estar num grupo, isso é fundamental para a gente. E o adolescente ele quer estar na sua família. E ele é deixado de escanteio, ele é deixado de lado quando você pensa numa família que não apoia. Para todas as famílias vai ser fácil? Não. Não. A gente já nasce numa sociedade onde a gente cria uma menina para casar com um homem e ter filhos, e que também são padrões que estão se quebrando, a gente não necessariamente mais precisa ter filhos, a gente não necessariamente precisa casar, e cria meninos para casarem com uma menina e terem filhos. Essa é a expectativa, não é, Alexandre? Isso é o que foi dito lá atrás, né? Mudou. Exato, exato. Então, assim, para a família, muitas vezes isso não é simples, porque é uma quebra de muitos sonhos, de muitas expectativas. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com os sentimentos de um adolescente ou de uma adolescente que quer se sentir incluso. O respeito é extremamente importante, e quando eu falo que é preciso aceitação, porque a gente precisa aceitar que o outro pode... eu preciso aceitar que o outro pode ser diferente de estar no mundo do jeito que eu estou. Isso é extremamente importante. Os nossos filhos, daí aqui eu vou falar de filhos trans, eu vou falar de filhos homossexuais, de filhos bissexuais, que fogem de um padrão em que a gente foi criado, né? Onde pessoas não saíam do armário e viviam muitas vezes infelizes durante anos. Então, Alexandre, não deva ser talvez a coisa mais tranquila para todas as famílias. A gente tende hoje a mudar isso, tá? Com uma nova perspectiva, as nossas próximas gerações, muito provavelmente as famílias vão começar a trabalhar com isso de uma forma diferente. Mas para a gente vai precisar começar a parar e pensar no que a gente quer para os nossos filhos. Se a gente vai querer do jeito que eles são, na sua íntegra. Então, assim, conversa, espaço, psicólogo não para tratar, porque não existe cura, né? Porque não é uma doença, mas psicólogo para acolher esta família. Preparar, né? Para preparar, exatamente. Muitas vezes o acolhimento é mais importante do que qualquer coisa. Um espaço para falar, sim, às vezes para os pais, olha, minha expectativa era uma, e agora é completa. Vou ter que mudar tudo, vou ter que mudar como eu vou encarar a família, vou ter que mudar como eu vou lidar com esse adolescente. Lembra sempre que o adolescente é aquele mesmo seu filho ou sua filha que sempre estiveram lá. Ele só... e não a gente não chama de escolha sexual, porque a gente chama de orientação, porque a gente não decide, eu não decido por quem eu vou sentir tesão. Eu sinto. Então, assim, a gente precisa primeiro lembrar, se eu tivesse que deixar assim, uma dica para essas famílias, que um dia seus filhos vêm falar para você assim, olha, eu gosto de um menino que gosta de um menino, ou vice-versa, ou gosto de todos. Lembra sempre que, antes de tudo, antes de criticar, antes de brigar, que é seu filho que continua ali. Sabe, aquele que estava até o dia anterior, é o mesmo.
lembra do seu amor, lembra de tudo, lembra que pode sim viver de forma diferente, que você vai ter que lidar com isso. É isso E aí. temos caminhos para lidar com isso, como eu já falei. A gente tem acolhimento psicológico, a gente tem papos com esse adolescente, com essa adolescente. Às vezes, ir a uma família que já teve um filho, que tem um filho, que passou por essa mesma questão de contar aos pais, e olha, como foi para você? E assumir esse filho na sua integralidade. Porque existe uma coisa que, às vezes, assim, a família, no geral, vai criticar, vai falar... Olha, a gente escuta tanto absurdo, a gente escuta tanto... Imagino. Entendeu? Até do É um tipo... tema polêmico ainda, né? Lógico que Até daqui do para frente as tipo... coisas vão melhorando, o acesso à informação, Sim, mas... até do tipo, apanhou pouco, eu já escutei. Então, assim, cada coisa fora da real, cada situação fora, assim, de qualquer humanidade, que quando você ama, você quer o outro como um ser humano, na sua integralidade. Então, às vezes, lidar com famílias, principalmente, né, não o núcleo familiar, mas o restante da família, às vezes é muito difícil. Então, isso não é só nisso, isso é na escolha que o adolescente faz para o vestibular, isso é em todas as questões, do jeito que ele resolve viver. Então, assim, assuma o seu filho com o seu coração. É isso. Legal. Hoje, não existe nenhuma evidência científica, até antigo falar isso, né? Mas assim, não existe nenhuma evidência científica que você ser homo, você ser hétero, você ser bissexual, tenha qualquer característica patológica. Não existe nenhuma evidência disso. São formas diferentes dos héteros de estar no mundo. Ponto. Legal. Simples assim. É isso. É você acolher seu filho na sua integralidade. Vai ter dias que vão ser mais difíceis, vão ter dias que vão ser mais fáceis. Acolham seus filhos porque eles passam fora da casa de vocês coisas difíceis nessa situação, tá? Então, sejam o porto seguro que seus filhos precisam, independente da forma como eles estão no mundo. É isso. Eu entendo que a família é isso. A família é para dar limites, a família é para criar, a família é para dar amor e a família é para ser o porto seguro. O suporte, né? Olha, você Exato. passou, acho que informações tão importantes que eu espero que isso ajude você que está assistindo, que gosta do Em Prol da Sociedade. Nosso objetivo é trazer esse tipo de conteúdo. Até convido você que está assistindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal, está aparecendo aí, provavelmente um lugarzinho para você se inscrever. Coloque lá o botãozinho, a campainha para receber os nossos vídeos. Acho que muita gente está se sentindo confortável nesse momento, Lília. Acho que você passou informações relevantes, informações sérias, né? Você é uma pessoa que vem estudando esse comportamento há muitos anos, participa de vários eventos, de programas, né? Uma educadora aí, acho que referência no Vale do Paraíba. E eu vou encerrar com uma última pergunta para você. O que é felicidade na sexualidade, no seu ponto de vista? Felicidade na sexualidade é viver de forma leve a sua sexualidade, de forma natural, com autonomia, com aprendizado para saber que você está ali agindo com integridade, não só com o outro, mas com você mesmo, com seus sentimentos, sabendo de tudo que você tem de limite, de tudo que você tem de possibilidades. Felicidade hoje, dentro da sexualidade, para mim seria isso. Você poder vivê-la de forma plena, com conhecimento, com toda essa bagagem que a gente precisa ter. Né? Legal. Isso é felicidade. Exatamente. Então, assim, acho que a questão da aceitação, como você falou, acho que a aceitação, o respeito e viver de forma natural, sem se comparar, eu sou assim, vou respeitar meu tempo, vou respeitar o meu corpo. Acho que isso aí já vai dar uma certa segurança para todas as pessoas, independente da idade, né? Quando a gente fala de sexualidade. Acho que às vezes a maturidade para alguns vem mais cedo, referente à sexualidade, para outros vem mais tarde, com conhecimento, mas acho que essa mensagem que você passou, ela vai ser de enorme relevância para todos.
Doutora Lilian Macri, educadora em sexualidade, médica, foi um prazer te receber. Foi um bate-papo aí de quase 1 hora. É um vídeo longo, mas acho que vale muito a pena. Quem entrar aí para assistir o vídeo, acompanhe todas as perguntas. Gostaria de agradecer muito o seu tempo conosco hoje. E nós estamos de portas abertas para você no Em Prol da Sociedade. Agradece e muito obrigado. Eu passo a palavra para você para a gente encerrar a nossa entrevista. Alexandre, eu quero agradecer muito a oportunidade, um espaço tão bacana, tão ético, tão se abrindo, que está se abrindo aí para um público muito bacana, levando conhecimento em muitas áreas. Quero parabenizá-lo pelo programa, antes de tudo. Quero agradecer o espaço, porque essa é a diferença que a gente faz no mundo. Eu acredito em grandes mudanças. Eu acredito nessas que a gente está fazendo aqui, de levar informação, com formiguinha, certeza. pouquinho em pouquinho. É assim que a gente muda o mundo. Isso aí. O meu propósito hoje de vida é poder ajudar de alguma forma. Eu acho que essa foi a maneira que eu encontrei de criar um canal, trazendo conteúdo gratuito para todo mundo, que isso aqui é uma consulta, né? E acho que a gente conseguiu ajudar de alguma forma alguém. Se a gente ajudou uma pessoa, já estarei satisfeito, né? Já é top. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Beijo. Foi um prazer, um grande beijo. Felicidades aí para você. Sucesso. Para vocês também. Tchau, tchau. Okay. Sucesso. Tchau, tchau.